Crise da energia na Europa, as decisões da OPEP, o impacto nos combustíveis, no petróleo, crise na China, lockdown, terremoto e o congresso do Partido Comunista no dia 16. Tudo isso está no radar de hoje, logo após a nossa vinheta. Bom, vamos lá, já faz tempo que a gente está falando da crise de energia ali na Europa. Eles estão passando por uma crise inflacionária e energia é onde está pegando bastante pesado para a economia. E ganhou um novo fator nesse final de semana, o Nord Stream 1, aquele mega gasoduto onde a Rússia manda cerca de 55 bilhões de metros cúbicos de gás natural por ano para a Europa, está desligado desde sábado. Bom, existem algumas razões para ele estar desligado, mas só precisando esclarecer que talvez você tenha visto aí mais cedo, porque essa foi a notícia do final de semana em outras mídias, de que a Rússia interrompeu o envio de gás para a Europa. Há uma certa inverdade nessa fala, nesse comentário, porque ela não parou, ela não bloqueou. Ela parou o Nord Stream 1. Então existem outros meios que ela manda gás para a Europa, só que esses meios já estavam reduzidos por causa da guerra. Por exemplo, os gasodutos que passam pela Ucrânia. Então desde o início da guerra em fevereiro, a Rússia reduziu drasticamente o envio por outros gasodutos e mantinha ali o envio pelo Nord Stream 1, que é um mega gasoduto de mais de 1.200 quilômetros de extensão. O que acontece? A Rússia está dizendo que ela parou de enviar porque ela precisa de implementos para dar manutenção nas turbinas do gasoduto. E aí, esses implementos estão taxados. Por exemplo, ele mandou uma turbina para o Canadá há muito tempo atrás, essa turbina não retornava. Ela precisa de equipamentos para fazer reparos em outras turbinas. O Kremlin, que é a Rússia, disse que há um vazamento de óleo ali e eles precisavam parar, só que eles não conseguem retomar a manutenção porque eles precisam de peças que não chegam porque estão sancionadas, estão taxadas pelo Canadá e pelo Reino Unido. Só que o Reino Unido declarou que já retirou as taxações em cima dessas peças e não tem razão nenhuma para eles estarem parados. Então isso só coloca mais tensão na crise inflacionária que a Europa está passando. Eles estão reativando usinas a diesel, estão reativando usinas até de carvão, que era quase que a energia se tornou praticamente proibida ali na Europa. Então, o Nord Stream 1 está parado, é um impacto muito pesado para a economia da Europa, eles não têm expectativa de retorno. Então, essa notícia pressiona o preço do petróleo para cima, obviamente, o preço do gás natural ali em Londres subiu mais que 14% de uma vez só. E isso, como hoje é feriado nos Estados Unidos, hoje segunda-feira, dia do trabalho, é feriado americano, a gente deve ver essa notícia repercutindo no mercado mais a partir de amanhã. E a gente teve também hoje a OPEP, que decidiu reduzir, é uma redução simbólica até, reduzir a sua produção de barris por dia. Eles vão diminuir a meta em 100 mil barris por dia. É uma redução simbólica porque eles produzem ali mais de 1 milhão, quase 1,5 milhão de barris por dia. Então estão reduzindo 100 mil, mas o que é importante aqui é a mensagem que a OPEP deixou. Olha, mundo, mercado, se o barril do petróleo for muito abaixo de $100 o barril, a gente vai controlar a produção, contrariando até os incessantes pedidos de Joe Biden. Só que acontece uma coisa, eles estão alegando que tem um receio aí por causa do lockdown na China, que pode causar menos uso de gasolina, menos uso de diesel. O acordo Estados Unidos e Irã, porque o Irã hoje recebe taxações e embargos para não vender petróleo para os Estados Unidos. Então, caso o Irã e os Estados Unidos entrem num acordo, e a Europa querendo colocar um teto para o preço do petróleo russo. Então eles olham, então existem fatores aqui que obrigam a gente a dar para o mercado o sinal de que se vocês quiserem baixar o preço do petróleo, por qualquer razão que seja, a gente consegue controlar e reduzir mais a produção. Então, o que acontece também com essa mensagem? Os Estados Unidos ele tem o seu período de maior consumo de gasolina entre ali, o Memorial Day, que acontece ali de maio até hoje, que é o Dia do Trabalho, que é a temporada de férias americana. No período de temporada de férias dos Estados Unidos, é o período que os Estados Unidos mais consomem gasolina.
O número é que os Estados Unidos consomem 1/3, sozinho, ele consome 1/3 de toda a gasolina do mundo e consome 1/5 de todo o petróleo do mundo. Então, os Estados Unidos é um grande consumidor, é uma demanda muito grande da gasolina. Então, se eles passaram pelo seu período, que é onde geralmente eles consomem mais, e esse ano não teve um aumento significativo, tudo indica que daqui para frente vai se usar menos ainda. Então, no período de férias, historicamente, é o período que os Estados Unidos mais consomem gasolina e esse ano não consumiram conforme ao seu pico histórico. Então, tudo indica que daqui em diante o preço da gasolina tende a diminuir ainda mais. Então, a OPEP deu esse recado. Olha, se aquilo que for os refinados, né, diminuírem o consumo, obviamente o preço do petróleo vai aí junto na cola de diminuir o preço também. Então a gente está dando esse recado que se baixar muito de $90 o barril, a gente diminui mais ainda a produção e aí vai-se embora aquela esperança da gente ver petróleo a 80, a 60 dólares o barril como alguns acreditavam. Mas a gente aqui sempre dizia que era muito improvável. Está aqui praticamente uma confirmação da OPEP. E ainda sobre os combustíveis, o que poderia retirar desse radar preços mais baixos é que 54% de todo o refino, não a produção de petróleo, mas o refinamento desse petróleo nos Estados Unidos, fica ali na região do Golfo do México, que é uma região onde tem passagem de furacões. A temporada de furacões ela acontece de 1º de junho até 30 de novembro. E esse ano a probabilidade é acima de 65%. No ano passado, chegou nesse período agora, o NOAA, que é a entidade climática dos Estados Unidos, havia dito que havia 60% de chance de grandes furacões. E aí aconteceu o furacão Aida, que a gente assistiu no ano passado, que passou justamente ali na rota de refino de petróleo. Esse ano as chances são de 65%. O Aida ele aconteceu em agosto. Então a gente está nesse momento agora. Caso haja furacões, ventos mais fortes, aí sim a gente pode ver o contrário disso, porque não dá para prever com exatidão, é o clima, e a gente está sob a presença de Laninha, o clima pode mudar constantemente, mas retiraria essa tendência de baixa. E aí o mercado passaria a precificar os estragos que as tempestades poderiam causar. E o diesel, ele também teve um aumento de consumo muito grande por causa daquele primeiro bate-papo nosso a respeito da Europa. A Europa está consumindo mais diesel nas usinas que iriam gás natural, que não está recebendo agora. Então, ela está fazendo essa compensação de uma forma emergente, né? De uma forma urgente. Então, a gente pode ver gasolina perdendo preço e diesel não dentro do fluxo natural, sem falar de furacão, sem falar de guerra, sem falar de conflito geopolítico. Porque a gasolina tem naturalmente uma queda de demanda a partir agora, desse período, dessa temporada, só que o diesel está sofrendo alta demanda por causa do consumo de energia da Europa e a gente também tem a nossa safra que vai plantar soja, e aí o consumo nosso é bem maior. A Índia superou a China em refinamento de petróleo, tanto que ela se tornou a maior compradora de petróleo da Rússia, mais do que a China, que estava ali como uma grande compradora. E a Índia está comprando petróleo grosso, petróleo da Rússia, refina esse petróleo e devolve ele para o mundo, vende de volta em forma de gasolina, em forma de diesel. Então afasta de nós aquela ideia de que poderia faltar diesel, de que poderia faltar gasolina. Então isso já está um pouco que sanado, porque diferente do Ocidente, a China e a Índia continuaram investindo em refinamento de combustível fóssil, em refinamento de petróleo. Então é meio que eles têm ali uma capacidade de atender, e agora com o arrefecimento da demanda, a oferta ela já existe um pré-controle, porque a gente já sabe o número de refino, a capacidade de refino. Como a demanda está caindo, a gente pode ter até uma sobra de gasolina, dentro, claro, desses fatores que eu pontuei, fatores climáticos e fatores de guerra. Falado de combustíveis, falado de OPEP, vamos lá para a China, que tem muita coisa acontecendo com a China nesses últimos dias, que está movimentando bastante o mercado. Bom, aconteceu hoje, segunda-feira, o terremoto que deixou, até o momento que a gente está gravando, os números que nós temos, cerca de 46 mortos. Numa cidade ali nas províncias de Chengdu,
onde eles também estão sofrendo o lockdown. É uma cidade com cerca de 21 milhões de habitantes. É difícil porque você vê vários dados diferentes, mas oficialmente a China tem próximo ali de 21 milhões de habitantes o número de pessoas em Chengdu. 49 chegaram a falecer por causa desse terremoto. E os lockdowns é o que está preocupando muito o mercado. Nesse final de semana a gente assistiu mais uma cidade entrar em lockdown, mas vai adotar período... foi uma ameaça, a gente não sabe ao certo se vai entrar, se não vai. Vai adotar setores de confinamento, vai zonear a cidade por regiões de alto nível, baixo nível, médio nível. E esses lockdowns ou ameaças de lockdowns assustam por causa dos novos casos que estão surgindo. A China chegou a fechar uma cidade de 16 milhões de habitantes porque eles tinham 29 casos de Covid novos. Agora, quinta-feira para cá, essa cidade aumentou em 87 novos casos de Covid. Então, por isso que fica esse receio. E aí, o mundo assistindo a China ameaçar lockdown, cresce a ameaça de recessão. Na recessão, sobretudo, a gente estava falando de petróleo, diminui o consumo de petróleo e baixa o preço de todas as coisas, as commodities perdem valor também. Ainda sobre China, Taiwan declarou oficialmente alerta de guerra. Isso veio depois da maior venda de armas dos Estados Unidos para Taiwan. Foi mais de $1 bilhão que nesse final de semana os Estados Unidos vendeu em armamento para Taiwan. Disseram que eles sempre venderam armas para Taiwan, isso é uma verdade, os Estados Unidos têm um histórico de venda de armas para Taiwan, mas que esse contingenciamento, esse volume agora muito maior, é para que Taiwan esteja preparada contra eventuais ataques da China. E a China disse que vai responder, pediu para que os Estados Unidos cancelasse esse envio, cancelasse essa venda, e disse que vai ter resposta caso não sejam cancelados, seja de forma bélica ou seja de forma a taxações, a sanções, isso não está claro. Mas o que ela afirmou categoricamente é que a China vai responder e entende que essa venda dos Estados Unidos para Taiwan é uma ameaça. Então, quero abrir só aqui um parênteses, a gente tem um vídeo, se você procurar aqui, o vídeo está com o nome Entenda o Conflito China e Taiwan. É só você ir descendo aqui nos nossos vídeos no Instagram ou digitar no YouTube para você entender os detalhes desse conflito. Vale a pena, porque esse assunto vai ficar no mercado ainda durante muito tempo. E a gente teve a nova ministra, Liz Truss, lá do Reino Unido. Ela segurou um pouco a bolsa, algumas declarações seguraram a bolsa de Londres, mas o feriado na bolsa dos Estados Unidos não deixa o mercado sentir totalmente. Ela teve algumas declarações de cortar imposto, ela teve mais de 81 mil votos, ela é conhecida por mudar muito de opinião. Contra o Brexit, a favor do Brexit, é conservadora demais, não é conservadora, e todas as vezes que ela muda de opinião, ela defende com muita veracidade a opinião que ela adota, então não é uma pessoa previsível. E para finalizar, a gente teve o Chile, que foi votar a sua nova Constituição, e a Constituição foi reprovada, seria a Constituição mais progressista do mundo, e tinha ali algumas propostas que realmente até para o ponto de vista da esquerda, eram bem exageradas, bem exacerbadas. E aí, o que assustou, na verdade, não foi nem a rejeição de cerca de 62%, foi quase 40% voltar para aprovar. Mas o Chile vai de volta a refazer ali essa reconstituição, a Constituição, porque foi um plebiscito dizendo que eles não queriam mais a Constituição do ditador Pinochet. E aí eles precisam fazer uma nova, essa nova não foi aceita. Bom, o radar de hoje são essas notícias. Eu sempre finalizo fazendo um pedido para você, e hoje não vai ser diferente, para você deixar o seu comentário, deixar a sua curtida. Isso ajuda bastante. Quando você curte algum conteúdo, quando você comenta nesse conteúdo, você está dizendo para o Instagram que você gosta desse tipo de informação, que é o conteúdo que você quer receber mais, e mais do que isso, de que o Instagram pode enviar esse vídeo, esse conteúdo para outras pessoas. Então isso ajuda muito quem está produzindo, e eu quero fazer esse pedido para você deixar a sua curtida, o seu comentário, no mínimo uma curtida já ajuda bastante a gente. Até mais!